Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Benis Frasberg e nesse vídeo vou falar sobre o instrumento de política urbana Estudo de Impacto de Vizinhança. Qualquer atividade ou empreendimento de porte mais expressivo gera impactos nas suas imediações. Dependendo do local onde ocorrem, eles interferem na dinâmica urbana de tal maneira que podem gerar conflitos com os usos e atividades presentes no local. Por conta disso, esses empreendimentos demandam uma análise mais aprofundada e cuidadosa do poder público no momento da emissão do licenciamento. O Estudo de Impacto de Vizinhança, ou EIV, é um dos instrumentos do Estatuto da Cidade que busca equalizar os princípios da função social da cidade e da propriedade, funcionando como um instrumento de gestão complementar à regulação ordinária do parcelamento, uso e ocupação do solo. Trata-se, portanto, de uma ferramenta de extrema importância para o planejamento urbano municipal. Isso porque ele qualifica o processo de licenciamento urbanístico de empreendimentos com base em princípios da política urbana, como a distribuição dos ônus e bônus da urbanização, o planejamento da distribuição espacial das pessoas e atividades no território, corrigindo as distorções do crescimento urbano e a gestão urbana democrática e participativa. Nesse contexto, o papel do EIV é analisar e informar previamente a gestão municipal quanto às repercussões da implantação de determinado empreendimento para que ele seja avaliado a partir da ótica da harmonia entre os interesses particulares e o interesse da coletividade. O estudo de impacto de vizinhança reúne características que permitem seu funcionamento simultaneamente como um estudo de natureza técnica, um instrumento de mediação de conflitos e um instrumento para implementar os objetivos da política urbana municipal. O EIV deve examinar as consequências positivas e negativas do empreendimento ou atividade público ou privado sobre a vizinhança. Logo, ele deve ser elaborado antes da aprovação, licenciamento ou autorização de construção do empreendimento ou atividades em exame. Isso porque o EIV serve tanto para orientar o poder público quanto para informar a população sobre os impactos gerados pelo empreendimento. A partir do EIV, é possível negociar alterações na concepção arquitetônica e urbanística de projetos, de modo que seu impacto não seja negativo para a vizinhança. Ou seja, o EIV pode proporcionar informações e critérios de análise para guiar a atuação do poder público como mediador em situações de disputa entre os interesses privados e coletivos. Ao dar subsídios para uma arena de diálogo, o EIV vem ao encontro das estratégias de gestão democrática que incorporam a ideia da participação direta do cidadão em processos decisórios sobre o destino da cidade. Um exemplo dessas possibilidades de mediação está na realização de estudos de impacto de vizinhança para atividades temporárias ou esporádicas, como festivais, feiras, eventos culturais ou esportivos. Como esse tipo de atividade costuma mobilizar muitas pessoas, frequentemente geram incômodos diversos na vizinhança. O EIV dessas atividades, portanto, deverá indicar os impactos e as formas de mitigação ou compensação que auxiliem as partes envolvidas na pactuação de soluções. Por ser um instrumento que busca garantir o bem-estar e os direitos coletivos da população frente a interesses privados, o EIV guarda uma profunda relação com a promoção da função social da propriedade no contexto da cidade. Isso quer dizer que, ainda que um projeto arquitetônico esteja em conformidade com as regras urbanísticas e edilícias, ele pode ter seu licenciamento condicionado ou até mesmo negado, por representar distúrbios para o interesse público. Sob esse aspecto, o EIV rompe com o paradigma do licenciamento como mero ato administrativo, ao se basear na ideia do licenciamento como um ato público, discricionário e consciente, discutido com a sociedade e coerente com o interesse da coletividade. Nessa perspectiva, os interessados na aprovação dos projetos de empreendimentos sujeitos ao EIV não se limitam ao poder público, proprietários, projetistas ou empreendedores. Esse processo vai envolver também a vizinhança imediata e, a depender do porte e dos impactos dos empreendimentos,
os moradores do bairro ou da cidade em seu conjunto, contribuindo também para a consolidação dos princípios da gestão democrática. O Estatuto da Cidade é a norma geral que fornece a base para que os municípios regulamentem a aplicação do estudo de impacto de vizinhança. O tema é tratado nos artigos 36 a 38 da lei. O artigo 36 estabelece que uma lei municipal deve definir os empreendimentos e as atividades que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para obter as licenças ou autorizações do poder público municipal. No artigo 37, o Estatuto da Cidade delimita a área de abrangência do EIV quando determina que a análise do impacto deve ser feita em relação à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades. Ou seja, o critério para estabelecer a vizinhança do empreendimento não é só a contiguidade, mas também a área de influência dos impactos identificados. É importante ressaltar que a análise do EIV deve abranger, além dos moradores, pessoas que desenvolvem atividades localizadas na vizinhança do empreendimento. Essa perspectiva abrange, portanto, usuários permanentes ou temporários da localidade, como os frequentadores de entidades assistenciais, escolas, hospitais e outras instituições que utilizem as redes de infraestrutura, serviços e equipamentos instalados. Os incisos do artigo 37 estabelecem o conteúdo mínimo a ser abordado pelo EIV, permitindo que os municípios, em sua regulamentação, acrescentem outros aspectos conforme suas especificidades. Essas questões podem variar de acordo com a localidade e o tipo de empreendimento a ser estudado, respeitando o conteúdo mínimo estabelecido na lei. Vamos tratar a seguir de alguns dos temas e conteúdos mais frequentes do EIV. A análise sobre o adensamento populacional deve considerar a variação na população local provocada pela implantação ou ampliação do empreendimento. O importante aqui é lembrar que os movimentos populacionais geralmente não são imediatos. Por isso, essa análise deve ser feita em projeção no tempo até sua estabilização. A ideia é subsidiar outros estudos relacionados à infraestrutura e aos serviços necessários ao atendimento dessa população. Segundo a Lei Federal do Parcelamento do Solo, equipamentos comunitários são aqueles destinados à educação, cultura, saúde, lazer e similares. Já os equipamentos urbanos são aqueles destinados a abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. O EIV deve elencar a quantidade e os tipos de equipamentos existentes, bem como sua capacidade de atendimento. Em seguida, é necessário relacionar essa capacidade de atendimento à projeção de população futura e, se necessário, propor a ampliação dos equipamentos existentes ou a criação de novos para atender à demanda decorrente da implantação do empreendimento. Existem empreendimentos que podem gerar alterações profundas na dinâmica urbana local, que em médio e longo prazo tendem a alterar a configuração espacial e a concentração ou dispersão de atividades. E, como consequência, podemos ter a alteração dos preços dos imóveis nas imediações. Por exemplo, a instalação de um novo condomínio residencial em áreas periurbanas gera uma pressão pela expansão dos limites da área urbanizável, o que pode, inclusive, induzir a alteração de zonas rurais para urbanas ou de expansão urbana. Essa mudança vai gerar tanto uma alteração na configuração urbana do local, quanto um incremento considerável do valor da terra. A valorização, no entanto, pode ter efeitos positivos ou negativos. No caso de novos empreendimentos em áreas degradadas, a expectativa é de que ocorra uma valorização imobiliária que desperte interesse no desenvolvimento dessas áreas. É possível, entretanto, que essa valorização gere efeitos perversos, como a expulsão indireta dos moradores de renda mais baixa, em decorrência do aumento dos aluguéis e taxas. Nesse caso, é preciso apontar soluções ou contrapartidas que impeçam ou minimizem esses efeitos. Um aspecto básico dos impactos urbanos de qualquer novo empreendimento
é o incremento do número de veículos nas imediações e desdobramentos da malha urbana. Logo, a análise feita no WAVE deve identificar se a atividade ou empreendimento gera crescimento expressivo de tráfego a ponto de demandar transformações no sistema viário e ampliação do transporte público. Isso é vital para que o trânsito gerado não prejudique a mobilidade da vizinhança e do bairro. Especial atenção deve ser dada aos empreendimentos de grande porte, que concentram um número expressivo de atividades e pessoas nas suas imediações. Essa aglomeração pode implicar na diminuição da qualidade e fluidez no trânsito e no aumento da quantidade de viagens na sua área de influência direta e indireta, como shoppings e universidades. Esses empreendimentos são conhecidos como polos geradores de viagens ou polos geradores de tráfego. O estudo de impacto de vizinhança deve também analisar aspectos de conforto ambiental relacionados à circulação de ar, iluminação natural, poluição sonora e aumento de temperatura. Aqui, a atenção é sobre a adequação dos espaços vazios aos empreendimentos e atividades. Fatores relacionados às condições climáticas e regionais específicas que influenciam o microclima urbano, como a impermeabilização do solo, supressão da vegetação e variações da umidade, também podem ser analisados. A compatibilidade e boa relação do empreendimento com a cidade, em termos de inserção na paisagem urbana e atividades das edificações vizinhas, também são dimensões de análise demandadas para o WAVE. Em municípios com expressivo patrimônio histórico e cultural, o WAVE pode funcionar como subsídio à definição de parâmetros para a elaboração de normas de conservação e também para a análise de projetos de restauração ou implantação de empreendimentos em imóveis tombados. Finalmente, voltando ao texto da lei, vemos que no parágrafo único do artigo 37, o Estatuto alerta para a necessidade de se dar ampla e regulamentada publicidade aos documentos integrantes do WAVE. Esses documentos devem ficar disponíveis para consulta a qualquer cidadão no órgão competente do poder público municipal durante determinado período. A publicidade e a informação da sociedade civil são importantes instrumentos de controle social que previnem o desvio do instrumento para interesses particulares. Segundo o Estatuto da Cidade, a aplicação do WAVE depende de regulamentação em lei municipal, que pode ser o Plano Diretor Municipal ou uma lei específica própria para o instrumento. No entanto, o Conselho Nacional das Cidades, por meio da Resolução 34 de 2005, recomenda que os critérios para a aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança estejam contidos no Plano Diretor. Para regulamentar e aplicar o WAVE, alguns elementos básicos devem estar contidos na lei municipal, como os tipos de empreendimentos ou atividades para os quais é exigível o WAVE, a natureza dos impactos que serão analisados, os critérios para definição de medidas compensatórias, os critérios para definição da área de influência do empreendimento, as competências do poder público e dos empreendedores no processo do WAVE, e os procedimentos e aspectos de controle social que garantam a publicidade e a participação da sociedade civil. Vamos então falar um pouco sobre cada um desses itens. As atividades ou empreendimentos impactantes e condicionados à aprovação do WAVE devem ser definidos com base na dinâmica urbana local e nas diretrizes e estratégias municipais de ordenamento do território. Para isso, podem ser usados critérios de porte do empreendimento ou tipo de atividade ou uma combinação de ambos. Aqui, podemos ver alguns exemplos de critérios para a delimitação de empreendimentos sujeitos ao WAVE utilizados em legislações municipais no Brasil. Muitas vezes, é importante relacionar o uso com o porte do empreendimento. É preciso lembrar também de relacionar esses critérios com a localização do empreendimento na cidade. Por exemplo, uma casa de festas em área residencial pode ser impactante, mas em um setor isolado pode não oferecer impacto à vizinhança. Podem ser previstos também casos especiais de exigência do WAVE para empreendimentos ou atividades onde existam impactos cumulativos, ou seja, para atividades em que os impactos se somam a outras atividades existentes, agregando escala
e avolumando os efeitos na região da sua implantação. O próprio texto do artigo 37, em seus incisos, introduz as dimensões de análise que devem ser consideradas no WAVE. Essas dimensões devem ser analisadas tendo em vista o tipo de impacto que podem causar. No entanto, é possível utilizar critérios para classificar esses impactos em categorias que podem ser analisadas isoladamente ou combinadas. De modo geral, os impactos se dividem em econômicos, sociais, urbanísticos, ambientais ou sobre a infraestrutura. Os impactos econômicos são aqueles vinculados às atividades econômicas desenvolvidas na vizinhança ou relativos a alterações no valor dos imóveis. Os sociais estão relacionados à expulsão ou atração de grupos sociais ou alteração de indicadores sociais na área afetada. Os urbanísticos, arquitetônicos e paisagísticos referem-se à alteração de padrões de configuração, tipologias e ambiência da região. Os ambientais estão associados à arborização, poluição visual e sonora e aspectos microclimáticos. E, por fim, os impactos sobre a infraestrutura, que são vinculados a alterações na rede de serviços urbanos ou no sistema viário. A avaliação da área de influência de um empreendimento está ligada à extensão dos efeitos que podem decorrer de sua implantação. A delimitação dessas áreas ocorre a partir das características e abrangência do empreendimento e estão relacionadas com a diversidade e especificidade das áreas afetadas. Elas compreendem tanto os locais e áreas sujeitas aos efeitos diretos e imediatos, nas fases de obras e de operação, quanto os locais e áreas em que os efeitos serão sentidos a curto, médio e longo prazo. A definição das áreas de influência direta e indireta do empreendimento exige, portanto, precisão tecnicamente especificada em planta, indicando os limites da influência de cada um dos aspectos analisados do projeto. Os critérios para a definição de área de influência devem ser objeto de especial atenção na regulamentação, uma vez que existem elementos culturais e regionais que não são universais. Um bairro, uma região ou mesmo uma cidade inteira pode constituir essa área de influência. Além disso, é importante levar em conta não só os tipos de impactos ligados aos empreendimentos, mas como eles se relacionam com a comunidade, que constitui a vizinhança, seja por razões de moradia, trabalho ou estudo permanente. É um princípio básico do WAVE a implementação de uma lógica compensatória com o estabelecimento de medidas para minimizar impactos negativos e otimizar os positivos. O dimensionamento adequado das medidas mitigatórias é um exercício de busca do interesse coletivo. A prática mostra a necessidade de estabelecer um repertório de medidas ou uma matriz de relação entre zonas urbanas e atividades para referenciar esse dimensionamento. As condicionalidades para a viabilização do empreendimento podem ser de várias ordens. A título de exemplo, podemos apontar algumas proposições usuais de medidas mitigadoras e contrapartidas, não perdendo de vista que elas devem sempre ser relacionadas e compatíveis aos impactos causados. Ainda que por questão de prazo de implantação essas medidas não sejam atendidas, antes da emissão da licença final, o empreendedor deve se responsabilizar pelas providências necessárias para sua conclusão mediante, por exemplo, a assinatura de um termo de compromisso. A regulamentação do WAVE não pode prescindir do estabelecimento claro dos procedimentos e fluxos do processo de aprovação, mesmo que eles possam variar conforme o porte do município e a capacidade técnica instalada. Assim, a regulamentação deve estabelecer todo o fluxo processual, requisitos, exigências e procedimentos a serem realizados pelo empreendedor e órgãos públicos na aprovação e acompanhamento de medidas mitigadoras ou compensatórias. O fluxo de tramitação do WAVE se vincula, em geral, ao processo de licenciamento e aprovação de construção, ampliação e funcionamento de empreendimentos ou atividades. Envolve, quase sempre, órgãos de controle urbanístico, edilício e ambiental.
Quanto maior a integração entre equipes da administração pública, maior a agilidade nos procedimentos e a própria efetividade do instrumento. A transparência dos fluxos administrativos, incluindo os prazos e etapas, dá garantia de direitos aos cidadãos e empreendedores, contribuindo para qualificar a gestão urbana. Junto à tramitação administrativa, a participação popular é outro fator indispensável para a qualificação e aplicação adequada do EIV. O respeito ao conhecimento da população sobre a região é imprescindível para que o EIV amplie seu papel como instrumento de democratização da gestão urbana. A realização de audiência pública não esgota nem pode limitar as formas de participação democrática no processo do EIV. Outras formas, métodos e recursos, como oficinas de debate presenciais ou virtuais, os grupos de debate via internet, por exemplo, também podem ser contempladas na Lei de Regulamentação do EIV. Finalizo esse bloco destacando que o EIV é um instrumento que requer um acompanhamento e monitoramento constantes, ou seja, não basta que a Prefeitura aprove o estudo e licencie o empreendimento. É necessário também acompanhar a implementação das medidas mitigadoras e compensatórias. Para isso, existe a necessidade de capacitação constante dos quadros técnicos municipais, sobretudo aqueles que tratam das atividades de fiscalização, aprovação e licenciamento de projetos. Caros amigos, procuramos nessa aula demonstrar como elaborar, regulamentar e implementar o estudo de impacto de vizinhança e destacar a sua importância para o aperfeiçoamento da gestão urbana municipal. Trata-se de um instrumento de enorme potencial que deve ser bem regulamentado e aplicado pelos nossos municípios, contribuindo para a construção de cidades democráticas, sustentáveis e equilibradas. Um abraço e bom trabalho!